8:06. Repita. 8:06. Carlos Aros. Joseval, e os jornais neste final de semana trouxeram reportagens especiais, as duas que chamaram mais atenção, do Estado de São Paulo e do Globo. E as duas com a mesma temática, o Clube do Carimbo. E é quando a gente ouve esse nome, a gente não consegue ter a exata noção do que é. Mas quando a gente entende que é uma referência à prática do bareback, o sexo sem camisinha, por homossexuais que querem transmitir o vírus da AIDS para outras pessoas, aí a gente entende que esse clube é perigoso. A premissa dos adeptos dessa prática é que se todos tiverem a doença, a AIDS vai deixar de ser um problema social. E alguns escolhem ter relação sexual sem camisinha, apostando na aventura e na sensação de viver sob o risco iminente da contaminação. E aí a situação fica mais complicada, porque ela deixou de estar restrita a pequenos grupos, a clubes, a boates, e ela agora foi para a internet. Tem sites e blogs que se propõem a explicar em detalhes as técnicas para, durante a relação, contaminar o parceiro. Em alguns casos, sem que ele perceba. E aí é uma questão bastante complicada e se tornou um problema grave de saúde pública. Nós ouvimos o infectologista, secretário de Saúde do Estado de São Paulo, consultor Jovem Pan, o doutor Davi Wipp, falando sobre essa epidemia, que ele considera uma epidemia dentro da epidemia. E ele faz um alerta. E essa prática, que é absolutamente descabida, de você ter um risco conhecido e tentar transmitir esse risco conhecido, isso realmente é inaceitável. Nós já ouvimos, convivendo com pacientes, convivendo com políticas públicas, todas as formas de risco. Deixando muito claro para o Vídeo Jovem Pan que ninguém está discutindo de preferências, de preconceito, que deve ser uma coisa totalmente ultrapassada. Nós estamos discutindo de comportamento e risco. Entenda uma coisa que é muito importante. Tem os indivíduos que são soropositivos e que voluntariamente tentam transmitir a infecção. Mas tem um outro perfil, que são pessoas soronegativas e que buscam o risco. E aí é onde mora o problema, não é, Joseval, Raquel, professor Vila? Porque, como o doutor Davi Wipp chama a atenção, não são apenas os soropositivos que buscam infectar, o carimbá, como eles mesmos chamam. Existem pessoas soronegativas que querem ser contaminadas pelo vírus. E aí isso foge do controle de qualquer campanha de conscientização para o uso da camisinha, da proteção e de combate à AIDS, né, Joseval? Começar dizendo que isso é crime, né? Artigo 130... brasileiro. É isso aí. Expor alguém por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso a contágio de moléstia venérea de quem sabe ou deve saber que está contaminado. A pena de detenção é de 3 meses a 1 ano. Mas se houver a intenção se houver intenção, até 4. 1 a 4 anos. É crime grave. Aros, parece uma espécie de roleta russa do Exatamente sexo, isso. O exemplo que o doutor Davi deu foi esse. É uma roleta russa. As pessoas vão lá, elas não sabem exatamente em que momento vai acontecer e se vai acontecer a infecção, mas elas estão prontas para aquilo e elas querem aquilo. Eu acho que mais grave do que as pessoas que têm noção de que estão enfrentando um grave risco, né, de serem contaminadas, é aquelas que não sabem, né? Aquelas que são atraídas por esses grupos, né, para que sejam contaminadas. Parece um tipo de vingança também, eu já ouvi falar nisso, né? Muitos soropositivos, eles ficam tão ressentidos da doença que eles querem passar adiante, como se dissessem, transmitiram para mim, então eu vou transmitir para outros também. Agora somos todos iguais. Vou dividir a minha infelicidade com outras pessoas. Agora, professor, antes do carnaval nós falávamos sobre as campanhas do Ministério da Saúde, né, de prevenção, etc e tal. E o doutor Davi Wipp, na entrevista, ele disse assim para mim: olha, nós precisamos rever todas as políticas de combate à AIDS e de prevenção. Elas parecem estar ultrapassadas porque a mensagem não está chegando. Eu acho que tem isso, é verdadeiro. Segundo, elas têm de ser campanhas permanentes e não são também, né? E terceiro, que sociedade é essa que a gente vive? Terrível. Que isso ocorre, é um negócio assim que é difícil a gente entender, né? Como é possível, quer dizer, vai buscar emoção, é uma roleta russa, é um negocinho inacreditável. Dá um tiro na cabeça. É um negocinho inacreditável. E o último boletim divulgado pelo Ministério da Saúde diz que a AIDS avançou tanto entre homossexuais quanto em heterossexuais. E são mais de 6 mil soropositivos diagnosticados anualmente. E hoje em dia, não se fala há muito tempo em grupos de risco, mas hoje a maioria dos contaminados são homossexuais masculinos.
Daí o governo focar também as campanhas anti-AIDS nesse público especificamente.